Olá, companheiros da Instituição Espírita Fraterna Nosso Lar, Caravana Fraterna Nosso Lar, desculpem o equívoco. É com grande alegria que me dirijo aos companheiros nessa data tão importante em que eu gostaria de parabenizar a todos os companheiros que frequentam, participam e trabalham nessa honrada instituição espírita por alcançar mais um aniversário de fundação. São 21 anos de luta na tarefa de divulgar a doutrina dos Espíritos e manter sempre acesa a chama do Cristo, do seu Evangelho, explicado e clarificado à luz da doutrina espírita. Quero parabenizar a cada companheiro dessa instituição, ao mesmo tempo em que agradeço a oportunidade de convite que nos faz retornar nesse momento ainda de pandemia, onde não podemos estar reunidos fisicamente, mas não deixando de lado a oportunidade de amealhar mais conhecimentos através das nossas reuniões virtuais. A 3 de outubro de 1804, nascia na cidade de Lyon, na França, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mais tarde, adotando o codinome de Allan Kardec. O professor Hippolyte travou os primeiros conhecimentos com a doutrina dos espíritos, ainda inexistente, somente os fenômenos espíritas se faziam presentes nos salões da Europa, especialmente Paris, através das mesas girantes que divertiam e entretinham a todos pelo espetáculo que proporcionava. Espetáculos fúteis que serviam apenas para divertir a sociedade à época. Quando ele travou conhecimento com esses fenômenos e foi informado que as mesas podiam não só saltitar, como também responder perguntas, ele então prometeu a si próprio investigar aqueles acontecimentos e ver o que tinha ou se tinha por trás daquilo alguma coisa que valesse a pena ocupar-se. E daí então ele aprofundou as suas pesquisas e chegou a indagar quem estava por trás daqueles fenômenos, quando receberam a informação de que eram os homens que viviam na Terra, que hoje estavam produzindo aqueles fenômenos, no meio de chamar a atenção da humanidade para uma nova ordem de coisas que estava por surgir, e que seria ele o encarregado de produzir e mostrar ao mundo uma nova doutrina, que se apoiaria não só nos acontecimentos materiais, mas também na revelação de um mundo que até então não era tido como verdadeiro nem como palpável, que era o mundo dos espíritos. E que a ele cabia essa tarefa, e ele então, daí para frente, passou a utilizar-se do codinome Allan Kardec, porque o professor Hippolyte era uma pessoa altamente respeitável e conhecida no meio científico e não queria que o Livro dos Espíritos, foi a primeira obra a ser lançada em 18 de abril de 1857, tivesse como chamariz ou como principal chamariz para a sua leitura ou para o seu lançamento o nome daquele que a quem assinava a obra. Então, ele preferiu não colocar o seu nome e colocou então no codinome Allan Kardec. Ao professor Hippolyte Léon Rivail, o nosso Allan Kardec, nós prestamos as nossas sinceras homenagens hoje pelo seu aniversário, por ele ter chegado à Terra e ter cumprido integralmente a missão que lhe foi confiada. Então, nós espíritas devemos um preito de gratidão ao professor Hippolyte Léon Rivail. E esse preito de gratidão vai um agradecimento a Deus por nos ter revelado essa doutrina de amor,
compreensão, de perdão, que é o cristianismo redivivo, hoje melhor compreendido pelo estudo da doutrina dos Espíritos. Então agradecemos a Deus pela vinda do professor Hipólito Ondenzar Rivaio ao nosso plano físico, como agradecemos também a Deus os 21 anos de fundação da Instituição Espírita Caravana Fraterna Nosso Lar. E hoje foi nos proposto que falássemos sobre a doutrina das penas eternas, que está no capítulo 6 do livro O Céu e o Inferno. E Kardec começa dizendo que a doutrina das penas eternas ela é tão frágil, não resistindo ao menor raciocínio, que não vale a pena combatê-la, mas procurar entendê-la e refutá-la com os argumentos que temos dentro da compreensão e do raciocínio que nos é lícito observar. E Kardec começa dizendo que a origem da doutrina das penas eternas teve origem quando o homem ainda era tão primitivo e tinha uma ideia muito vaga da existência de Deus. Ele sabia que existia um ser superior a ele, mas não sabia como se relacionar com esse ser. Ele só entendia que esse ser presidia a tudo, inclusive aos fenômenos da natureza. Então o homem criou o sistema de que quando Deus estava satisfeito com ele, respondia de forma positiva a sua colheita na sua agricultura, no crescimento do seu gado, nas condições favoráveis que Deus lhe estendia para a sua sobrevivência. E Deus estaria insatisfeito com ele quando esses fenômenos aconteciam de forma contrária, dificultando o seu meio de subsistência, escasseando os meios de alimentação, de saciamento da sua sede, de sobrevivência, e as catástrofes que vinham então toldar-lhe a vida de maneira a se tornar mais difícil a sua sobrevivência. Então, quanto mais primitivo era o homem, mais fácil foi que essa crença se propagasse. Só que quando o senso moral ainda pouco desenvolvido, o senso intelectual também pouco desenvolvido, facilitava a propagação dessa crença. Por que dizemos a intelectualidade? Porque quanto menos intelectual, menos não quer dizer que isso seja ruim ou de alguma forma denigre ou coloca em pé de desigualdade aquela pessoa que tem um senso intelectual menor. Porque intelectualidade não significa somente o aprendizado das coisas, das letras, mas intelectualidade quanto ao raciocínio, quanto à sabedoria que a pessoa possui. Tem pessoas que têm muito pouca leitura, mas têm uma intelectualidade muito grande, têm uma sabedoria muito grande. Mas naquele momento em que o homem ainda estava na fase primitiva, ele carecia tanto da intelectualidade no que se diz respeito às letras, no que se diz respeito também à experiência que ele pouco possuía, pois estava ainda com muito poucas encarnações ainda. E o senso moral também. Por isso, o seu senso moral também ainda era pouco desenvolvido. Então, essa crença se lhe impunha pelo medo. Todos nós sabemos que nós temos medo daquilo que nos é desconhecido. Então, é muito mais fácil dominá-lo pelo medo. E daí se criou o sistema de castigos de Deus, né? Como nós não compreendemos Deus, não temos a sabedoria necessária para entender Deus, é muito mais fácil que Deus seja imposto a nós através do medo. Então, daí a doutrina das penas eternas também foi colocada dessa forma, dizendo a ele que se ele procedesse daquela maneira que não era recomendada, ele seria punido eternamente. Enquanto ele se procedesse bem, herdaria o céu. Mas conforme nós fomos nos desenvolvendo espiritualmente e intelectualmente também no que diz respeito à sabedoria, essas ideias começaram a ficar obsoletas. E de tal forma ficaram inaceitáveis que hoje esses argumentos das penas eternas
quando utilizadas na tentativa de conversão de alguém, ela se torna, em vez de um atrativo, se torna um meio de afastar as pessoas, porque não se pode conceber um Deus da forma como se é colocada, castigando a uns e privilegiando a outros. Por que uns conseguem a salvação e outros não? Porque aqueles agiram bem, mas porque eles agiram bem, então eles estão salvos. E aqueles outros que não agiram mal? Agiram mal, não tem uma chance de se redimir? Não tem uma segunda chance? Todos nós merecemos uma segunda chance. Todos nós, é raciocínio totalmente aceito na nossa sociedade, todos nós merecemos uma segunda chance. Então, por que Deus, sendo eternamente, infinitamente justo, bom, misericordioso, não nos daria uma segunda chance? Então, essa doutrina das penas eternas, ela fica hoje em desuso para nós. Mas voltando aos tempos antigos, né, nós vemos antes em Moisés, quando ele usava esse artifício do medo, de impor ao homem o medo de Deus. Deus era um ser que era possuído de ira, e castigava aqueles que o contrariavam, né? Mas era preciso que fosse assim, era necessário que fosse assim, porque o homem, ainda na sua escala evolutiva, muito perto do primitivismo, não conseguia adquirir outro raciocínio que não fosse dessa forma. Não conseguiria entender um Deus como nós entendemos e sabemos que é assim. Não conseguiria entender Deus como entendemos hoje. Um ser misericordioso, bom, que nos dá várias chances de progredirmos e alcançarmos a nossa melhoria espiritual. Mas Moisés era obrigado a se impor pelo medo, né? Impunha-se pelo medo. E Jesus, veio tempos depois de Moisés, e aí o povo também ainda era assim, e Jesus, em muitos casos, não revelou Deus na sua totalidade, né? Ele colocou Deus como Deus de amor. Mas em muitos casos Jesus disse que não poderia falar mais, porque o povo não suportava ainda a ideia de um Deus como temos hoje. E ainda hoje há pessoas que têm dificuldade de entender Deus na sua sabedoria e na sua bondade. E Jesus falava assim: mas não lhe posso dizer porque não suportaria. Mas o Espírito de verdade que o Pai enviará em meu nome, ele vos falará todas as coisas e acrescentará muito mais. Então Jesus também tinha que lidar com esse povo rude, com esse povo materializado, com esse povo primitivo, que ainda tinha em Deus ainda um ser que guardava a ira, né? Guardava a ira, que não perdoava, né? Que aceitava o sistema de recompensa, né? De barganha. Você oferecia a ele o melhor gado e ele oferecia em contrapartida coisas que viessem suavizar a sua estada aqui no plano físico, né? E nas religiões primitivas nós temos ainda tribos que guerreavam em nome de Deus, evocavam o seu Deus e inclusive até para aniquilar as outras tribos, porque Deus era incompreendido, né? Deus era tido como alguém que tomava partido. Infelizmente, hoje nós ainda vemos isso. Nós vemos alguns companheiros que dizem que só são salvos aqueles que acreditam daquela forma, que temem a Deus. As pessoas ainda hoje apregam o temor a Deus, quando Deus não precisa ser temido. Deus precisa ser compreendido. E, se compreendido, ser amado. Amado porque Deus é amor, conforme o evangelista João nos apregoou. Mas ainda hoje vemos perseguição a outros companheiros de outras religiões, e até muitas das vezes somos mal interpretados também. E as pessoas dizem que perseguem porque a nossa crença é nociva a Deus, como se Deus se deixasse ofender ou ficar contrariado com a nossa forma de pensar ou de agir. Quando agimos mal, Deus não é ofendido. Quem é ofendido somos nós mesmos,
que acionamos contra nós a lei de causa e efeito. Vamos responder pelas nossas atitudes, né? Alguns argumentos são favoráveis às penas eternas. Um dos argumentos é que a ofensa é mais grave dependendo de quem é atingido. Se nós ofendemos a Deus, essa ofensa é imperdoável, então por isso a pena é eterna. Mas vejam bem, uma vez perguntaram a Mahatma Gandhi quantas vezes ele havia perdoado. Ele disse: nenhuma. Mas por que você nunca perdoa? Não, por que você nunca perdoa? Porque eu nunca me julguei ofendido. Então, se Mahatma Gandhi, embora tenha sido um ser iluminado, não se julgava ofendido, por que Deus se julgaria ofendido pelos nossos erros? Deus não se sente ofendido, ele apenas lamenta, porque estamos buscando para nós mais sacrifício, mais tribulações à frente. Então, se Deus nos condenasse então por pena, a pena eterna por tê-lo ofendido, ele seria ainda acima de tudo vaidoso. Porque se a ofensa pudesse ser a outra coisa, ou seria outro objeto, aquela ofensa, poderia até se rever, mas quanto a ele, essa pena seria eterna. Então Deus não pune ninguém eternamente porque ele se sinta ofendido. Os atributos de Deus o colocam como bondade, como bondoso. Se Deus é bondoso, ele não quereria o mal, então como ele pode então condenar alguém eternamente, sem dar a chance de alguém se redimir? Ainda tem mais uma coisa que é bastante interessante. Deus admite que aquele no leito de morte se arrependa. E a própria religião entende isso e diz que aquele que se arrepende ainda no momento da morte, esse aí adquire o perdão. Mas seria injusto, por que esse que se arrepende antes da morte recebe o perdão, e aquele que se arrepende depois da morte? Já que todas as crenças, todas as religiões são unânimes em afirmar que nós sobrevivemos à morte. Então, quer dizer, ele tem o prazo para se arrepender até antes da morte. Aquele que se arrepende depois da morte, então não merece perdão. Deus seria injusto, porque o arrependimento ele pode acontecer a qualquer momento. Então, dependendo do momento, Deus não perdoaria. Então, é mais uma falha que a gente vê no sistema de penas eternas. É uma falha que... É uma falha. E se é uma falha, está em desacordo com a figura de Deus, que Deus é infalível. Deus é soberanamente justo e bom. Se ele é soberanamente justo e bom, como ele poderia admitir essa falha? Não poderia. Deus nunca fecha a porta ao arrependimento, não é isso? Se Deus criasse uma alma para se perder, ele não seria Deus, né? Porque Deus sabe exatamente as almas que ele criou e do que elas são capazes. Ele sabe que todos nós chegaremos à felicidade. Se ele criasse uma alma que viesse a falir depois, ele não saberia bem o que estaria fazendo. Então, ele não seria perfeito. Também essa é uma falha das pessoas que atribuem as penas eternas como algo verdadeiro e factível, né? Até a figura do diabo, Deus criou um anjo, só que esse anjo se revoltou contra ele e o combate. Se o diabo tem tanta força para combater Deus, então Deus falhou. Deus falhou, melhor dizendo, porque criou uma figura que para enfrentá-lo. E se o diabo tem tanta força como se fala, então Deus não tem toda a força. Se não tem toda a força, não poderia ser Deus. E ainda, se esse ser diabólico, como as pessoas dizem, esse é o chefe do lugar onde vão morejar todos aqueles que não fizeram bom uso da lei de Deus, se ele vai sofrer eternamente, Deus então cometeu uma falha incrível. Como ele pode criar algo que caminhou para o lado errado? Tem um amigo meu me falou uma vez que tem
alguém do seu círculo de relacionamento que diz que a figura é que o ser humano foi um projeto de Deus que não deu certo. Gente, se nós somos um projeto que não deu certo, Deus então não é perfeito. Como ele pode criar alguma coisa que pode tender para o erro? Se ele é soberanamente justo e bom, se ele é perfeito, é lógico que Deus nos criou para a felicidade. Se ele nos criou para a felicidade, como ele pode admitir que então existam seres que serão eternamente infelizes? É lógico que esse sistema de penas eternas, logicamente, não existe. Foi uma criação do homem que não resiste ao menor raciocínio lógico, que é o que nós espíritas sempre pretendemos e devemos ter. Quando se fala que o homem é temporário, né? Nós somos temporários, nós nascemos, vivemos e morremos. Para o espírita desencarna porque nós sabemos que existem experiências posteriores a essa encarnação, a essa existência. Se nós ofendemos a Deus no momento e poderemos nos arrepender depois, por que Deus nos castigaria eternamente por um erro que cometemos em algum momento? Por que Deus nos castigaria eternamente por o erro de um momento? E poderemos nos arrepender mais na frente? Logicamente, o sistema de penas eternas não pode existir. A alma progride, se progride, não há como haver pena eterna. Nós temos que saber duas coisas. Se a alma progride, se progride, ela pode se tornar melhor daqui a pouco, então ela não pode ser condenada por um erro presente. E se não progride, por que nós vemos criaturas nos mais altos graus de diferenciação evolutiva? Nós temos um Chico Xavier, temos um Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, enquanto existem pessoas que parece que estão ainda na escala primitiva. Então, logicamente, uns são mais progressistas ou adquiriram maior progresso que o outro. Se progride, então aquele que hoje está na escala um pouco inferior vai chegar também na escala superior. E se vai chegar na escala superior, não pode ser condenado. Porque através das novas chances, da absorção das novas chances, é que ele vai progredir. E se a alma não progride? Então Deus criou seres privilegiados. Ele criou uma Madre Teresa de Calcutá, criou um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, um Papa Francisco, mas criou também aquele que está lá embaixo. Por que então privilegiar alguns? Se há privilégio, também não há como punir ninguém. Porque se eu sou dotado de melhores meios, né, eu não posso adquirir o céu porque fui privilegiado. Como aquele que está lá embaixo na escala inferior também não pode ser punido, porque não teve o mesmo privilégio que eu de ter sido criado bom. Então a gente vê que as penas eternas, elas não se sustentam racionalmente, em nenhuma base racional. Se São Paulo, Santo Agostinho, antes de se arrependerem e se converterem ao cristianismo, tivessem sido mortos antes da sua conversão, teriam sido condenados eternamente, não teriam se tornado São Paulo e Santo Agostinho. Seria justo? Seria uma medida sábia de Deus? Logicamente que não. E se São Paulo tivesse que ser julgado conforme as penas eternas, ele seria condenado por ter perseguido vários cristãos antes da sua conversão? Ou deveria ter sido absolvido, ou deveria ser absolvido pela propagação do cristianismo que ele fez depois de convertido, tendo convertido vários corações ao cristianismo? Qual seria a pena dele? A condenação por quando era Saulo, quando era Paulo, quando era Saulo, ou a absolvição quando se tornou Saulo? Ou melhor, desculpem o engano.
Seria então a condenação pelos crimes cometidos enquanto era Saulo, ou a absolvição de quando se tornou Paulo, quando se converteu ao cristianismo? Como seria isso? Logicamente, isso aí é o maior empecilho, um dos maiores empecilhos à pena eterna, porque o ser humano ele pode progredir, então jamais pode ser condenado eternamente, porque Deus abre sempre uma janela àquele que quer se arrepender. E se arrepender significa agir de acordo com as leis de Deus. Hoje, aquele que desconhece, ou que não pratica, ou que não enxerga o quão é necessário viver conforme Deus, um dia chegará à conclusão, chegará o bom senso, ele falará mais alto e ele verá, como a gente já tem visto várias vezes, o maior exemplo sendo nós mesmos. Hoje procuramos viver conforme Deus, mas já houve tempos em que o renegamos e talvez até tenhamos colocado o seu filho maior, o nosso irmão maior, na cruz. Hoje vemos, chegamos à sensatez, à sobriedade de ver que Deus é o único caminho a seguir. Então, todos nós que somos filhos de Deus, temos essa mesma chance, essa mesma oportunidade de um dia chegarmos à conclusão de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao Pai senão por Ele, e que Deus é amor. Que Ele nos abençoe, nos proporcione uma caminhada bastante proveitosa, com bastante progresso e realizações no campo do bem. Muito obrigado a todos.